Estamos aqui novamente dispostos a falar sobre crimes financeiros. Hoje farei alguns comentários a respeito das características desses crimes financeiros. Então é um vídeo com mais exemplos de operações que foram feitas por criminosos nesse país. E entramos aqui agora nesse tópico sobre a sonegação fiscal. Então, sonegação fiscal é um crime contra a ordem tributária. Está diretamente relacionado com a parte financeira e é tão danoso para a sociedade que haverá um prejuízo com esta atitude, prejuízo para toda a sociedade brasileira. Primeiro, os órgãos que irão recolher esses tributos não irão recolhê-los. Segundo, que a sociedade que depende desse recolhimento vai ficar à deriva também. Então temos um caso aqui em que é muito comum o não pagamento das contribuições previdenciárias, ou seja, a apropriação indébita. Isto é uma forma do empresário fazer uso do dinheiro que não é dele. Então ele vai procurar fazer caixa através da sonegação fiscal e muitas vezes nem faz caixa. Ele se perde no controle e acaba nem se beneficiando com esse tipo de operação. Na realidade, quem paga o imposto é o consumidor. O empresário só recolhe e não entende isso ainda. Ele é o pagador do imposto na cabeça dele, mas quem paga é o consumidor. O que o empresário tem que fazer é adicionar isto ao custo do produto ou do serviço, simplesmente a fazer isso. Então, há alguns empresários que usam uma estratégia de blindagem patrimonial que funciona da seguinte forma: faz uso de laranjas nas operações e, novamente, das empresas offshores, com sucessivas mudanças no quadro societário. Então entra um, sai outro, entra um, sai outro, e aí fica difícil você acompanhar o quadro societário dessa empresa e culpabilizar as pessoas que estão fazendo esse tipo de operação de sonegação fiscal. Vejam que há até transferência de ativos para novas pessoas jurídicas. Então aquela empresa que está altamente endividada com os tributos, eles pegam os ativos bons e transferem para outras empresas, como uma estratégia de praticamente empobrecer a empresa, que, se eventualmente sofrer alguma autuação, esses ativos eles estarão protegidos, porque foram transferidos para novas pessoas jurídicas. Há os empresários que aderem ao Refis, que é o plano de financiamento aí dos impostos, oferecendo garantias, mas essas garantias são apresentadas da seguinte forma: bens de baixo custo. Malandragem, né? E nessa parte sobre os impostos, ocorreram também situações de subtração de processos com colaboradores dentro da própria Receita Federal, da própria Secretaria da Fazenda. Então, como isso aconteceu? Os processos foram praticamente retirados por alguém de dentro do órgão. Esses processos foram entregues ao chefe da quadrilha, que está pagando. E este funcionário interno, ele excluiu os dados do sistema. Então agora não tem nem processo físico, nem dados sobre a empresa. Tudo isto foi entregue ao chefe da quadrilha, que entregou aos empresários. Os empresários remuneram o chefe da quadrilha. O chefe da quadrilha vai remunerar as demais pessoas envolvidas. Então é dessa forma que o crime contra a ordem tributária vai acontecendo. Existe uma outra modalidade de crime financeiro que nós chamamos de gestão temerária. Então eu coloquei aqui dois exemplos de gestão temerária que envolveram o Banco Econômico. De acordo com o trabalho de fiscalização do Banco Central do Brasil, este banco, meados dos anos 80, segundo o Departamento de Fiscalização,
fez uso do mesmo contrato de câmbio para fechar vários empréstimos no exterior. Então, isto é uma fraude. Isto caracteriza uma gestão temerária. Por que eu enquadro isso como um crime financeiro? Porque é crime contra o sistema financeiro nacional. Um outro exemplo do Banco Cruzeiro do Sul, que também, de acordo com os fiscais do Banco Central do Brasil, fez resgate fraudulento de recursos dos correntistas. Então, fez uso do dinheiro dos correntistas, isso aí caracteriza o que a gente chama de crime do colarinho branco. Então, fez uso de recursos, é um crime financeiro também. E ocorreu no Cruzeiro do Sul a distribuição de lucros e dividendos de forma ilícita, ou seja, novamente entra aqui a fraude contábil ou a maquiagem de balanço. E elemento falso ou omissões em registros contábeis, novamente a fraude contábil entrando em ação, e a fraude contábil ela caracteriza a gestão temerária, que é a gestão irresponsável. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra caracterização do crime financeiro que envolve corretoras. No nosso primeiro vídeo eu falei sobre isso, mas veja que interessante. Em uma das corretoras que sofreram mandado de busca e apreensão, e obviamente que essa corretora foi considerada uma corretora irregular, olha só quantas operações de câmbio irregulares foram feitas, 900 operações. Essa corretora fez uso de identidade de terceiros, ou seja, sem as suas respectivas autorizações. As pessoas nem sabiam que estavam fazendo operações de câmbio. E, na realidade, essa corretora era usada como fachada para crimes. Geralmente, essas empresas elas são caracterizadas por problemas de gestão, não são bem administradas. Então, em uma fiscalização é fácil perceber claramente problemas na gestão, e observando a parte contábil, geralmente o patrimônio aí é negativo. Elas não estão em situação regular, positiva financeiramente. E é comum também elas fazerem operações de câmbio back-to-back para se livrarem dos impostos, que é uma forma de internacionalizar dinheiro sem origem declarada. Então, essas operações back-to-back geralmente caracterizam as corretoras irregulares. Eu enquadro aqui também novamente, como uma característica do crime financeiro, a fraude contábil. Então, o que caracteriza a fraude contábil? O recebimento de pagamentos irregulares. Então, como eu mencionei agora há pouco, é crime financeiro porque fraudar o balanço de uma instituição financeira é crime contra o sistema financeiro nacional. Geralmente essa instituição ela possui insuficiência de dados cadastrais. As documentações geralmente estão incompletas e não tem nenhum tipo de análise sobre essas informações, sobre esses dados. Portanto, em operações de empréstimos, observamos quais garantias foram exigidas. E de repente nem garantias foram declaradas. Geralmente a instituição financeira que tem essa característica, ela tem um caixa 2. E são feitos lançamentos manuais no balanço. Então a contabilidade ela é facilmente alterada manualmente. Então, um problema de ordem sistêmica pode justificar uma instituição que esteja aderindo aí à gestão temerária. Problema de ordem sistêmica. Ocorreram casos em que a instituição financeira ela transferiu dívidas para a seguradora para maquiar o balanço. Por quê? Essa transferência para a seguradora, como a seguradora é fiscalizada pela SUSEP, não chegou ao alcance do Departamento de Fiscalização do Banco Central do Brasil, porque não é da sua alçada fazer isso. Então elas não são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, é pura malandragem. Ocorreram casos em que dívidas foram substituídas por operações de crédito. Então você
substituir as dívidas por operações de crédito para inflar o ativo da instituição financeira, simplesmente com este objetivo. E também a fraude contábil caracterizada pela distribuição forjada de bônus, forjar um lucro para que os diretores recebam uma bonificação considerável. E ocorreram casos de saques em espécie também dentro de uma instituição financeira em São Paulo por seus diretores. Então isso não pode acontecer. Diretor saindo com milhões de reais da instituição financeira, colocando dinheiro no carro, no helicóptero e vai embora. Isso aconteceu. E deixou de constituir provisões de devedores duvidosos. Então, se a situação realmente está ruim para a instituição financeira, isso dificulta, né, o provisionamento das operações, mas obrigatoriamente ela deve provisionar. E aquisições fictícias, né, você diz que comprou um ativo, só que esse ativo não existe, só para inflar o resultado financeiro do banco com esses ativos. Bem, temos também no rol aí dos crimes financeiros as pedaladas. Aqui eu coloquei um exemplo das corretoras de títulos e valores imobiliários. Então, geralmente essas corretoras elas desrespeitam as normas legais e estatutárias. Então você vai fazer uma fiscalização dentro de uma corretora, vamos primeiramente conhecer as normas, a regulamentação dessa entidade, o estatuto, e verificar se essa corretora está seguindo as regras. Se não, já é um sinal de algo errado. Geralmente o investidor ele fica desprotegido porque o dono da corretora ou os gestores eles farão operações no mercado de ações sem o devido conhecimento do investidor. Geralmente essa corretora ela não tem ativos, porque se der algum problema, não tem como ressarcir os investidores que foram prejudicados na operação. Então ela nem constitui ativos, porque ela já sabe que ela é uma grande fraudadora, uma grande criminosa e não tem nenhum interesse de formar ativos. E é muito comum o desvio de recursos também. Então na contabilidade você pega facilmente esses desvios de recursos e enquadra essa corretora dentro aí dos crimes contra o sistema financeiro nacional. E temos aqui a cooptação de gerentes. Isso chegou a acontecer no Brasil. Funciona da seguinte forma: o envolvimento de empresas fantasmas, que são as empresas sem os funcionários, empresas sem sede, empresas sem radar na Receita Federal, as empresas com movimentações suspeitas. Então tudo isso caracteriza a empresa fantasma, né? Maleta com dinheiro dentro lá da empresa circulando, e também a presença de dólares são sinais de que alguma coisa está errada dentro dessa empresa, né? Dinheiro em espécie, uma quantidade muito grande de dinheiro em espécie. Então geralmente temos os laranjas participando dessa operação. E os gerentes dos bancos, eles praticamente deixam de usar o Know Your Customer, conheça o seu cliente, a pedido, obviamente, do maior interessado, que pode ser um doleiro. Tudo isso para que favorecer a remessa de dinheiro ao exterior através de operações irregulares, como por exemplo compra de notas fiscais, importações subfaturadas, pagamento de propina, formação de caixa 2 pela empresa fantasma, contratos fictícios de importação. E quando a gente fala de contrato fictício de importação, é porque nem sempre os controles são bem feitos. Esse controle é feito pelo Siscomex, tudo que entra e sai do país é devidamente registrado no sistema de comércio exterior. Então vejam que a partir de 2006, os bancos e as corretoras envolvidos, eles não checavam o sistema. O sistema ficava sob os cuidados apenas da Receita Federal. E o Bacen, ele observava apenas operações acima de 360 dias. Menos do que isso, não se observava nada. Então, o Siscomex Importação, esse sistema de câmbio, substituiu o Sisbacen. Então, o Banco Central deixou de ter controle sobre essas operações.
Isso facilitou toda essa operação aí com empresas fantasmas, importações fictícias e remessa de dinheiro para o exterior. No antigo formato, o que tínhamos? Tínhamos contrato de câmbio vinculado com a declaração da importação. Então, quem tomava conhecimento? Do Banco Central e Receita Federal. Ocorreram, portanto, uma infinidade de documentos falsos foram elaborados que eram mera replicação dos documentos originais. Não há monitoramento com as declarações de importação nesses contratos de câmbio. Porque as declarações de importação eram falsas. Empresas de verdade eram compradas para falsear esses documentos. Veja como a operação ela é grandiosa. E esse gerente era cooptado de forma que ele não comunicava o COAF. E isso, obviamente, deixou claro a ausência de compliance dentro dessas instituições financeiras. E o maior interessado nisso era o doleiro, e montar toda essa operação para fazer a dissimulação da origem dos recursos. Então, ocorria uma realização de depósitos de uma empresa para outra para praticamente colocar uma nuvem de fumaça nessa operação. O doleiro ele constituía as redes de lavanderias, os postos de combustíveis e até hotéis para fazer essa operação de transferência de dinheiro. E a última abordagem a ser feita sobre crimes financeiros envolve aí a história do falso agente financeiro, aquele interessado em constituir uma pirâmide financeira, vai trabalhar com informações falsas para iludir as pessoas que acreditam, que vão ganhar muito dinheiro nessa operação, de uma forma proposital. Ele não faz nenhum tipo de registro contábil efetivo, coloca no seu notebook, se der algum problema, ele some com esse notebook. Então, no mandado de busca e apreensão, a gente não consegue, a Polícia Federal, os promotores do Ministério Público sequer conseguem informações sobre o que foi registrado nas operações. E boa parte dos documentos apresentados são falsos para os investidores. Então ele se apropria do dinheiro das pessoas e depois desvia esse dinheiro, ele desaparece. Muitas vezes aí teve um dos casos que tinha uma advogada dando apoio para o idealizador desse projeto aí de falso agente financeiro. E para finalizar, não podemos deixar de considerar as operações de insider information, tráfico de influência, que é também um crime financeiro, mais relacionado ao mercado de capitais, porque refere-se a uma negociação de ações com informações privilegiadas. Então aqui finalizo as aulas aí sobre crimes financeiros, espero que vocês tenham gostado e vamos avançar mais ainda no estudo desse assunto. Muito obrigado pela atenção de todos.